Ok. Então, nesse vídeo eu quero começar o estudo de integrais impróprias. E integrais impróprias é simplesmente o estudo de integrais de funções em intervalos não limitados. Então, vou começar para dar uma ideia de o que está acontecendo, vou dar alguns exemplos. Então, vou pegar uma função f definida num intervalo infinito. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar a função constante, que não é o caso mais interessante, mas vou pegar a função igual a uma constante c, que eu vou supor positiva. Okay? Eu quero ela definida para todos os x não negativos. Ok? É uma altura c. Esse é o gráfico da minha função f. Bem, então, se eu fixar um ponto aqui, um ponto L, digamos, e que eu considerar a reta vertical de equação x igual a L, isso delimita uma área debaixo do gráfico da minha função, e eu posso calcular essa área via uma integral f de x dx, que é igual a simplesmente base vezes altura, que é L vezes C. Perfeito. Então, isso aqui vale para qualquer L. Se eu pegar um L, se eu chamar isso de L1, e se eu pegar um L2 maior do que L1, a área entre 0 e L1 e L2 vai ser igual a L2 vezes C, etc. Ok. Então, o que me interessa aqui é fazer uma pergunta natural, que é a seguinte: e se eu quiser calcular a área debaixo do gráfico completo da função, quer dizer, para todos os x não negativos? Então, neste caso, dessa função constante, parece claro que essa área aqui vai ser infinita, porque a região considerada é um retângulo de tamanho infinito, de alguma forma. A base é infinita, apesar da altura ser constante. Ok. Então, neste caso, integrar a função f no intervalo infinito não dá muita coisa, porque eu obtenho uma coisa infinita. Então, vamos ver outro exemplo, que é um pouco mais interessante, porque eu vou pegar uma função que é positiva também, mas que tende a zero. Então, vou pegar a função mais simples que eu conheço, que tende a zero, que é 1 sobre x. Então, vou pegar a função 1 sobre x e eu vou também fixar um ponto inicial, que vai ser para simplificar o ponto 1, que é o equivalente do que eu tinha aqui, que era o zero antes. E eu vou olhar a região delimitada pela reta vertical passando por 1, o gráfico da função e o eixo x. E vou fazer a mesma pergunta. Como que eu calculo a área dessa região? Então, é um pouco mais interessante, porque essa área, obviamente, essa região não é limitada, tá? A região é não limitada. E eu não sei ainda se a área dela é finita ou não. Então, vou ter que trabalhar um pouquinho para fazer isso. E apesar de ser não limitada, pode ser que essa área seja finita. Tá? Se eu precisar comprar tinta para pintar essa região, pode ser que eu precise só de uma quantidade finita de tinta. Ou não.
vou ter que ver. Então, a ideia é saber justamente como que a gente define e calcula essa área. Então, para calcular a área debaixo de gráfico, a gente se acostumou a montar integrais, ok? Mas, por enquanto, todas as integrais que a gente introduziu, ou o jeito que a gente definiu as integrais, eram sempre em intervalos que eu chamava antes de AB, e nunca em intervalos infinitos. Então essa integral aqui, eu vou ter que dar algum sentido a ela, porque eu não posso passar pela integral de Riemann. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Tá? Se eu quisesse montar uma soma de Riemann, eu dividiria o meu intervalo em retângulos pequenos, e eu faria uma soma de retângulos. Mas qualquer soma de Riemann aqui seria infinita. Eu tenho infinitos retângulos. Eu não quero trabalhar com somas que contêm um número infinito de termos. Seriam séries, e isso aqui séries é um assunto do cálculo 2. Ok? Então, o meu problema é como fazer para definir a integral da função 1 sobre x no intervalo não limitado de 1 até o infinito. Então, eu vou lembrar das coisas que eu sei fazer, e o que eu sei fazer é calcular integrais em intervalos limitados. Então vamos ver como que eu faria se esse intervalo aqui fosse limitado. Eu pego mesmo a minha função sobre x, e se o intervalo que vai de 1, se eu restringir de repente o meu intervalo, e eu não vou até o infinito, eu vou parar em algum ponto aqui, que eu vou chamar de L, igual eu fiz para o retângulo mais cedo. Então, se eu parar em L, a minha integral fica perfeitamente definida. Então, isso aqui é fácil de fazer. Isso eu posso, não tem problema. Já que eu posso sempre ir entre 1 e um ponto L, quando L maior do que 1, claro, isso aqui eu posso sempre calcular. E, idealmente, eu gostaria de pegar L grande, e na verdade infinitamente grande, para essa região aqui ter uma área que se aproxima dessa região aqui. Okay? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou começar a deixar, a cada vez eu fixo um L, eu calculo a integral que tem aqui, e depois eu quero ver como que essa integral se comporta quando L começa a tender ao infinito. Quer dizer que eu vou pegar um L aqui, depois um outro L aqui, depois um outro L aqui, etc. Tá? Então, eu vou calcular o limite, quando L tende ao infinito, dessa integral que era fixa entre 1 e L. Tá? E, na verdade, é assim que eu vou definir, a gente vai definir a integral entre 1 e o infinito de 1 sobre x. Okay? Então, isso é o que eu vou chamar depois de uma integral imprópria. Okay? Mas o importante é que é definida via uma integral num intervalo finito, seguida por um limite em que o tamanho do intervalo tende ao infinito. Então, eu vou ter que começar calculando essa integral. Então, vamos calcular. A primitiva de 1 sobre x é a função logaritmo natural. Então, eu tenho ln de x, que eu quero pegar entre 1 e L. Tá? Aqui eu usei simplesmente o teorema fundamental do cálculo, porque a minha função é contínua, eu conheço a sua primitiva e principalmente, o intervalo que eu estou considerando é finito. Então, esse L aqui, ele pode ser talvez muito grande, okay? Não importa, ele é finito. Perfeito. Então, isso me dá ln de L, porque o ln de 1 é igual a 0. Ok? Então, eu vou agora usar a minha
definição que está aqui para calcular, que a integral da minha função entre 1 e o infinito, 1 sobre x dx, é igual ao limite quando L tende ao infinito da minha integral, que é log L. Mas o log L, quando L tende ao infinito, é infinito. Tá? O gráfico da função log, só para lembrar, aí fica assim. Então, o log tende a mais infinito quando x tende ao infinito. Ok. Então, é um pouco uma decepção, mas com esse processo aqui, isso implica que, se eu considerar essa região achurada aqui, debaixo do gráfico, entre 1 e L, significa que quando L começa a crescer, a área dessa região cresce também, sem ser limitada. Ela atinge, no limite, ela cresce para mais infinito. Okay? Quer dizer que se eu precisar pintar a área debaixo do gráfico da função 1 sobre x até o infinito, eu vou precisar de uma quantidade infinita de tinta. Ok? Muito bem. Então, isso aqui foi minha primeira definição de integral imprópria. Ok. Então, o meu terceiro exemplo vai ser o seguinte. Será que tem como... será que é possível ter uma função? Eu vou pegar ela também positiva, tá? Para ela ficar em cima do eixo. Será que é possível ter uma função positiva f tal que a área delimitada seja finita? Ok? Então, eu vou pegar uma função que eu quero que essa função tenda também para zero, porque é claro que se ela não tende a zero, vai ser uma coisa parecida com o retângulo aqui que acontece, onde é sempre infinito. Aqui eu tenho uma função que tende a zero, essa função 1 sobre x, mas apesar de tender a zero, a área continua sendo infinita debaixo do gráfico. Então, o que eu vou tentar é pegar uma função que tende para zero mais rápido do que a função 1 sobre x. Vamos pegar uma função que tende a zero muito mais rápido. Então, eu vou pegar a função e elevado a menos x. Okay? Porque a gente viu no vídeo anterior que a função e elevado a x, tá? A função e elevado a x, quando o x é grande, ela cresce muito mais rápido do que qualquer polinômio em x. Então, isso implica que e elevado a menos x, que tende a zero, tá? E tende a zero muito mais rápido do que a função 1 sobre x. Tá? Então, vou apagar isso para não criar confusão. Vamos esboçar o gráfico da função elevado a x, que eu não sei fazer perfeitamente, mas vamos supor que seja essa. Ok? E eu podia pegar entre 1 e o infinito, mas já que aqui eu posso ir até zero, porque a função elevado a x não tem assíntota vertical em zero, eu vou começar em zero. Ok, então eu tenho zero, eu tenho o infinito lá. E eu vou tentar fazer a mesma coisa. Vou tentar calcular a integral entre 0 e o infinito de e elevado a menos x dx. Eu vou fazer exatamente o que a gente fez no caso anterior para definir isso. Eu vou primeiro até um ponto L, eu calculo a integral entre 0 e L, o que me dá o valor da área debaixo da curva entre 0 e L, e depois eu calculo, eu tomo o limite quando L tende ao infinito, eu vejo o que acontece com
o valor dessas integrais. Okay? Então, isso aqui é uma definição. Então, vamos calcular a integral entre 0 e L. Então, entre 0 e L da função elevado a menos x. A primitiva de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Não sei o que está acontecendo aqui. E isso aqui dá menos e elevado a menos L menos e elevado a zero, que dá, na verdade, 1 menos e elevado a menos L. Ok. Então, a minha integral entre 0 e infinito vai ser igual ao limite, quando L tende ao infinito, de 1 menos e elevado a menos L, e esse limite é igual a 1. E 1 é um número finito. Então, é interessante observar que a função e elevado a menos x, ela tende a zero mais rápido do que 1 sobre x, e a área que ela delimita entre 0 e o infinito é finita. Ok? Então, o que eu vou falar aqui, depois, eu vou usar essa terminologia daqui a pouco, eu vou falar que essa integral imprópria, a primeira, né, da função sobre x no infinito, diverge, porque o valor que eu obtive aqui é infinito. E, por outro lado, a integral da função elevado a menos x entre 0 e o infinito converge. Tá? Porque eu obtenho um número 1 que existe e é finito. Ok. Então, as duas funções e elevado a menos x e 1 sobre x são muito diferentes. As duas decrescem, tá? Quando x é positivo. Elas decrescem, mas e elevado a menos x tende a zero muito mais rápido do que 1 sobre x. Isso faz com que a área aqui é menor e ela é finita. Ok. Então, vou considerar mais um exemplo. Uma espécie de exercício. Tá? Que é de calcular a área da região. Eu vou chamar de R, delimitada por um gráfico. Então vai ser o gráfico da função 1 sobre 1 mais x2. Ok? E vai ser delimitado pelo gráfico dessa função e pelo eixo x. Ok? Então, como que eu resolvo esse problema? É claro que provavelmente vai aparecer uma integral imprópria. Então, faz o seguinte, observe primeiro que a função f é sempre positiva para todo x, ok? E que ela é par, tá? Porque f de menos x é igual a 1 sobre menos x ao quadrado mais 1, que é x ao quadrado mais 1, o menos se cancela, então a função é par. Okay? Então a gente já estudou, na verdade, essa função na parte estudos de funções. Eu não vou fazer o estudo completo, vocês podem refazer e verificar que o gráfico dessa função é mais ou menos assim. Tá?
a função é par, então tem uma simetria aqui com respeito ao eixo y. E aqui, lá, a função tende a zero, aqui ela tende a zero também, e ela atinge o máximo global em zero, e na verdade o estudo mostra que tem também uns pontos de inflexão aqui e aqui. Ok, mas não... O que eu tenho aqui, essas duas informações vão ser suficientes para resolver o problema. Então, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é calcular a área debaixo do gráfico. Ok? Então, na verdade, então vamos chamar o valor dessa área como A. E A vai ser escrito da seguinte maneira. Tá? Observe que pela função ser par, eu vou poder fazer uma conta que é calcular somente uma metade dessa área e multiplicar por 2. Tá? Então, a área vai ser igual a duas vezes a área entre 0 e o infinito. Então, o zero daqui. Da função 1 sobre x2 mais 1. Certo? Ok? Vamos continuar. Então, eu escrevi a minha área como o dobro de uma integral imprópria que eu vou calcular agora. Então, qual que é essa integral imprópria? Então, a integral imprópria que eu preciso calcular é a integral de 0 até infinito de 1 sobre x2 mais 1, que é, por definição, vai ser o limite, quando eu for de 0 até L, e pegar L tendendo ao infinito. Ok, então essa integral definida entre 0 e L é fácil de se calcular, tem que saber, se lembrar que a primitiva de 1 sobre x2 mais 1 é a arctangente. Ok? Eu preciso pegar arctangente entre 0 e L, mas em 0 arctangente vale 0, então eu tenho arctangente de L. Logo, a minha integral imprópria é igual ao limite quando L tende ao infinito de arctangente L, que é π sobre 2. Tá? Lembrando o gráfico da função arctangente, que é definido como o inverso da tangente, tem duas assíntotas em π sobre 2 e menos π sobre 2. Okay? Isso aqui é o gráfico da função arctangente de x. Okay? Então, em mais infinito, atinge o valor π sobre 2. Perfeito. Então, vamos voltar à nossa integral, a primeira integral que a gente queria calcular, que era essa. Eu posso escrever que a área debaixo do gráfico da função 1 sobre x2 mais 1 é igual a 2 vezes a integral imprópria, que é π sobre 2. Então, a área debaixo desse gráfico aqui é igual a π.
Interessante ver que o π aparece nessa área aqui, que é exatamente a mesma área que a gente teria se a gente calculasse, a área de um disco de raio 1. Essas duas áreas são iguais. É π aqui e π aqui. Ok. Então tá bom. Então vou dar umas definições um pouco mais gerais, porque agora eu só tratei casos particulares. Vamos dar umas definições. Vamos pegar f, eu vou pegar uma função f contínua no intervalo semi-infinito. Então, vamos pegar uma função f assim, contínua. Então, a nossa definição de integral imprópria para f no intervalo dessa forma é via um limite. Então, vou escrever assim: se o limite, tá, onde eu calcular a integral entre a e L da função f, e eu tomar o limite quando L tende ao infinito, se esse limite existir, tá? E quando ele existir, a gente vai denotar isso aqui da seguinte maneira, tá? Com o mesmo símbolo, mas com um limite aqui infinito. Então tem que sempre se lembrar que esse símbolo é definido pelo lado direito dessa relação. Okay? Se esse limite existir, tá? A gente vai dizer que a integral imprópria de a até o infinito de f converge. Okay? Então, se o limite existir e for finito, eu deveria ter colocado e for finito, a gente diz que a integral imprópria converge. Caso contrário, ela diverge. Tá? Então, eu não vou refazer, mas eu reescrever essa definição, mas se eu tivesse, vou escrever com uma outra cor aqui, se eu tivesse uma função contínua, mas dessa vez entre menos infinito e algum ponto b, tá? Contínua, etc., eu definiria a integral entre menos infinito e b da mesma maneira, tá? Quer dizer que eu vou calcular primeiro a integral entre menos um número grande e negativo, tá? E depois mandar esse número aqui para menos infinito, que é equivalente a tomar aqui o limite quando L tende ao infinito. Então aqui tem a mesma terminologia, essa integral aqui converge se o limite existe e for finito, e diverge caso contrário. Mas é mais fácil para a exposição somente falar da integral entre a e o infinito. Tá? Cada vez se pode traduzir isso para o limite menos infinito. Ok? Então, os exemplos que a gente viu são os seguintes, por exemplo, a integral imprópria de 1 sobre x entre 1 e o infinito diverge. Porque a gente calculou, achou um limite que é infinito.
Por outro lado, a integral de e elevado a menos x converge, porque e elevado a menos x tende a zero rápido o suficiente. Eu não fiz, mas eu podia fazer para qualquer a entre, sei lá, qualquer a e mais infinito, eu sempre obteria que a integral de e elevado a menos x converge também, qualquer que seja o a. Vamos fazer outros exemplos. Por exemplo, a integral de 0 até o infinito de seno x dx. Então, nesse caso, a função f, que é seno, ela muda de sinal, né? Então, se você estiver considerando a função seno entre 0 e o infinito, então parece claro, nesse caso, que vai ter um problema devido ao fato da função seno ser periódica. Tá? Então, por definição, a integral imprópria é igual a isso. Mas quem é a integral de 0 a L do seno? A primitiva do seno é menos o cosseno. Em 0 é 1, então isso aqui é 1 mais o cosseno de L. Okay? Então, quando eu tomar agora, tá, esse 1 mais cosseno L me dá o valor da integral da função seno entre 0 e L. Então, eu vejo que tem partes positivas e negativas. Várias vezes essa integral vai ser 0, mas, de qualquer jeito, quando L tende ao infinito, isso aqui não vai possuir limite. Tá? Então, a conclusão, integral de 0 a seno de x dx, que é o limite quando L tende ao infinito dessa expressão, que não existe, porque o cosseno não possui limite, tá? no infinito. Isso aqui não tem limite quando L tende ao infinito. Então, isso implica, pela nossa definição, que essa integral imprópria diverge. Ok? Bem, eu podia pensar assim, se a função seno x, já que ela nem tende a zero no infinito, parece claro que vai dar problema para ter uma integral imprópria convergente. Então, eu podia perguntar, será que ao multiplicar agora a função seno por uma parte que tende a zero rápido, será que isso aqui vai me dar uma integral convergente? Então, vamos verificar. Eu não faço o gráfico, tá? Mas, quer dizer, assim, vou tentar fazer o gráfico. Então, o limite que eu quero calcular é esse. Integral entre 0 e L. E vou precisar calcular essa primitiva aqui. Então, eu vou deixar vocês verificar, ou nos vídeos anteriores ou na apostila, mas a primitiva da função elevado a menos x seno x, é fácil de calcular, ela é dada por menos meio elevado a menos x seno x mais uma... desculpa, está faltando um pedaço. Seno x mais cosseno x, mais talvez uma constante. Então, isso aqui a gente obteve integrando por partes. Tá? Você integra 2 vezes por partes. Então, é bom você fazer esse exercício, talvez. Ok? Mas
logo, quem que é a minha integral imprópria? Vai ser o limite quando L tende ao infinito de, eu vou colocar, eu posso chamar isso aqui, se eu chamar isso aqui de Fzão, tá? Vai ser de F de L menos F de 0, tá? Os limites da integral aqui são 0 e L. E o que acontece? F de L, quando L tende ao infinito, vai ter um e elevado a menos L aqui, que vai fazer com que tudo aqui tende a 0 e vai sobrar o F de 0. Então, eu deixo você verificar que menos F de 0 é igual exatamente a meio. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Tá? Então, a gente mostrou que a integral imprópria converge. E é interessante porque se você olhar o gráfico, tá? O gráfico da função e elevado a menos seno, ele faz uma coisa assim, ele tem uma espécie de envoltória. Algo assim, ok? E a integral que a gente calculou, apesar da função não ser positiva, né, nesse intervalo, ela converge. Tá? Então o que a gente fez? A gente pegou a função seno que estava aqui, multiplicou por e elevado a menos x e de repente conseguiu tornar a integral imprópria convergente. Beleza. Então eu deixo vocês, por exemplo, olhar na apostila. Tem um exemplo que é interessante de calcular também, que é esse, integral imprópria da função 1 sobre raio de x, x mais 1, entre 1 e o infinito. Essa daqui dá para mostrar que ela converge. Um exercício interessante. E deixo também vocês fazerem os exercícios, tá, que tem entre todos os exercícios dessa sessão, que são os exercícios entre o 41 e o 45. O 45 ele é interessante em particular porque tudo que a gente fez aqui leva a acreditar que uma função precisa necessariamente tender a zero no infinito para sua integral imprópria ser finita, ou convergir. Então, o exercício 45 faz essa pergunta: será que isso é realmente necessário? Okay. Então, nos próximos vídeos, no próximo, eu vou tratar as integrais impróprias desse tipo aqui.